Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, tópico 14, o suicídio e a loucura. Não é preciso que a gente precise dar muito ênfase nesses tempos que nós vivemos, onde parece prevalecer principalmente a incerteza e os sentimentos de profunda angústia, de profunda frustração, algumas vezes até medo, diante de todas as coisas que nos cercam. Por conta disso, a gente acaba buscando satisfações mais imediatas. É uma forma do nosso espírito reagir como uma defesa diante dessas ameaças todas. Então a gente tem inúmeros mecanismos da sociedade que procuram satisfazer rapidamente esses nossos desejos, que no fundo são angústias ou manifestações que tentam, pelo menos, aliviar as nossas angústias. E isso desde criança, porque talvez também nunca as crianças tenham sido coletivamente tão exigidas, né? Tão ocupadas no seu tempo. Desde pequenas, as atividades, tanto curriculares das escolas, quanto extracurriculares, preenchem quase todo o tempo das crianças, dos adolescentes, sem nenhuma condição de se ter o que a gente chama de ócio criativo, que é o momento da descontração, o momento de interagir com outras pessoas, especialmente da nossa idade, né? Na infância e na adolescência. Também é difícil essa interação, porque a segurança pública, as distâncias dos colégios, cada um morando em algum lugar, o que a gente vê são as pessoas interagindo pelo meio eletrônico, pelo celular, pelo computador. Então as conversas são muitas vezes através de jogos eletrônicos, redes sociais, especialmente aquelas que apresentam poucos minutos, poucos segundos às vezes, de qualquer postagem. E ali a gente resume os nossos sentimentos e a gente resume, às vezes, até uma falsa sensação de bem-estar para aliviar essa tensão toda. Bom, se nós temos um grupo enorme de coisas que procuram nos satisfazer pelas redes sociais, pelos mecanismos eletrônicos e também pelos mecanismos físicos, materiais, como, por exemplo, a comida, né? Nós vivemos em tempos de comida rápida, nós todos sabemos disso, né? Ninguém perde mais 1h30, 2 horas, 3 horas fazendo comida, é muito difícil, porque hoje em dia é tudo instantâneo, é tudo rápido. Mas uma comida rápida, ela traz também uma série de elementos que são nocivos para nós. E essas comidas, elas procuram ter alguns aditivos, como flavorizantes, corantes, aromatizantes, né? E assim por diante, conservantes, etc., que aguçem o nosso paladar e o nosso olfato. E, quando possível, também a nossa visão, ou seja, que aguçem os nossos sentidos. Por quê? Porque nos dá a falsa sensação de que nós estamos satisfeitos, né? Não é à toa que um dos produtos mais consumidos por brasileiros seja o miojo. Nem sei quantos minutos, mas deve ser 3 minutos para fazer, né? Porque é muito rápido, ele produz uma acidez na boca, que dá uma sensação de uma satisfação forte, né? Tanto quanto um refrigerante faz, tanto quanto uma cerveja faz, né? São produtos que aguçam demais as
as nossas papilas gustativas, né, os nossos olfatos, etc. Então, na alimentação, aquilo que traz um prazer, digamos assim, mais imediato, no fundo, tenta esconder também uma angústia, uma falta que nós temos. Bom, além da alimentação, a gente tem uma série de outras coisas que estão relacionadas a isso, né? São situações de instantaneamente causar o bem-estar. Então nós podemos falar de remédios. O Brasil é um dos países que mais consome medicação psicotrópica, por exemplo, né? Que serve para aliviar essa tensão, serve para nos deixar calmos diante dos desesperos da vida. Também nós temos bebidas alcoólicas, alguns substitutos do cigarro, como esses vaporizadores, essas outras formas recentes de se utilizar a nicotina. Nós temos as relações que acontecem de uma forma muito intensa em festas públicas. Então, assim, música alta, ritmos animados e muitas pessoas. Você fala assim, mas isso, o que tem de mais isso? O que tem de errado? Nada, desde que a gente não esteja fugindo de alguma coisa. Desde que isso não seja um mecanismo de combate ao tédio, a tensão, a pressão, a constância que a gente tem de tentar aliviar esse estresse que todos nós vivemos, essa irritabilidade, né? Por isso também que cada vez mais os carros ficam luxuosos, porque quem pode comprar um carro novo, ele tende a encontrar naquela nave que ele dirige uma sensação de poder, né? O motor tem um arranque maior, como agora tem os carros elétricos, que o torque é instantâneo, então você vai de 0 a 100 muito rapidamente, muito instantaneamente, né? Como os carros desse tipo de SUV, em que eles são grandes, possantes, potentes, em que a gente olha o trânsito de cima, né, e a gente se sente ali num poder específico diante de todas as outras pessoas, né? E com isso a gente até se acha também no direito de não seguir muito as regras de trânsito, parando em cima das calçadas, usando sinais fechados, né? Sem prestar muita atenção em cruzamentos, andando acima da velocidade e sem prestar atenção em pedestres e etc, né? Quando a gente fala desses carros, a gente obviamente está fazendo um corte de pessoas com maior poder aquisitivo, mas pessoas com menor poder aquisitivo às vezes transportam esses sentimentos para mecanismos diferentes, como motocicletas, bicicletas. Vocês já repararam como agora as bicicletas ocupam as vias públicas, andando no meio dos carros, na contramão, nas calçadas? Então, cada um faz com aquilo que pode fazer, né? Com aquilo que pode transportar com o mecanismo de defesa. Então, são tempos em que isso é muito abundante. E quando isso aparece com essa abundância, a gente vê que do outro lado falta alguma coisa. Tem uma insatisfação. É esse mesmo mecanismo que durante muitos anos, e ainda hoje em muitos lugares, produz a guerra. Então, às vezes você vê uma nação rica, estável, com tudo o que ela precisa para produzir bem-estar e riqueza, e, no entanto, ela se sente incomodada e começa a querer invadir um outro território. O que é que falta a essa nação, no coletivo? O que gera essa angústia? Essa necessidade de ir mais forte, de manifestar mais ainda o poder. O que leva pessoas, muitas vezes, tão ricas já, tão poderosas, quererem mais e mais e mais.
Quando a gente vê as estatísticas econômicas do mundo, a gente percebe que nos últimos 30 anos, a concentração de toda a riqueza saiu de algo como 15%, vamos dizer assim, dos mais ricos, né? 30 anos atrás, cerca de 15% estava na mão dos muito, muito ricos. Hoje, está entre 2% e 1%. Olha a concentração de renda. Aumentando mais a pobreza na base, num planeta tão trilhardário, com pessoas tão trilhardárias, a pobreza e a miséria aumentando na base, em muitos países, principalmente os países mais periféricos, aqueles que não estão no centro do poder, ou nas cidades periféricas, porque às vezes a gente acha que países desenvolvidos, como na Europa, como na América do Norte, não tem miséria. Tem muita miséria. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um contingente enorme de pessoas que moram em trailer e carros, que dormem em estacionamentos e supermercado e que morrem no inverno congelados porque não tem calefação. Há muitos idosos que morrem nas suas casas, isolados, sozinhos, e que vão ser descobertos semanas, meses depois, porque não tem a visita dos filhos, não tem cuidados. Morrem de frio, morrem de fome, às vezes morrem de sede porque não conseguem se levantar da cama. Então, a miséria, a indulgência, é um sintoma da humanidade, de um desejo de sempre buscar uma satisfação que nunca chega, nunca é suficiente. Cada geração traz uma razão, um motivo diferente para isso. Na geração mais próxima da minha idade, que nasceu nos anos 60, 70 ou para trás, a gente tinha um objetivo claro de constituir uma família. Então a gente precisava de uma casa, a gente precisava de um carro para transportar, o meio de transporte não era tão bom assim, né? E a gente precisava de um trabalho de longo prazo, fixo. Quando vem a geração a partir dos anos 80 e 90, a gente começa a perceber uma mudança muito forte de objetivos. Então, os anseios da geração que eu faço parte já não se refletem, não se reproduziram na geração posterior. Essa geração, ela é capaz de viver mais de aluguel e pegar o dinheiro que seria da casa e gastar, por exemplo, mais em viagens, ou mais em carros, em restaurantes, e não necessariamente ter filhos, ou ter menos filhos. Quando a gente vai avançando nas gerações, as que nasceram depois dos anos 2000, que são jovens de hoje, a gente percebe um questionamento muito grande sobre o trabalho. Já não faz muito sentido para essa geração ter uma casa, ter um carro, ter um diploma, ter um emprego fixo, uma profissão. Mas em todas essas gerações há sempre uma falta, há sempre uma procura de alguma coisa. Nas gerações da minha época e nas seguintes, principalmente dos anos 60, 70, há ainda um resquício muito forte de uma busca espiritual. Porque se a gente olhar aquilo que a gente chama de baby boomers, os que nasceram na pós-guerra, a religiosidade era um sentimento de conforto e consolo para quem viveu as duas primeiras guerras mundiais. O mundo podia acabar imediatamente. Então era preciso um Deus para satisfazer, para dar esperança, para dar um pouco de esperança para o mundo e que o mundo não acabasse. E isso vai ficando cada vez mais forte, até por conta das profecias que diziam que o mundo podia acabar nos anos 2000, ou que podia acabar em 2012.
Então, essa espiritualidade, ela muda e transforma, nos anos 70 principalmente, por uma ideia mais psicodélica, digamos assim, de um certo Deus que não precisava ser aprisionado nos templos religiosos. Então, religiões do tipo catolicismo e o protestantismo começam a ser substituídas, principalmente por outras religiões que tenham mais expressão, que tenham mais movimento, que tenham mais alegria ou energia de prosperidade. Porque a riqueza passou a ser importante. Era preciso ter dinheiro para comprar computadores. Era preciso ter dinheiro para conhecer lugares. Era preciso ter dinheiro para poder ser dono de coisas. Essas religiões de prosperidade, chamadas da teologia da prosperidade, elas crescem muito rapidamente nos Estados Unidos e se espalham pelo mundo, principalmente no Brasil. Em paralelo, dos anos 90 principalmente para cá, começam a surgir, junto com as gerações seguintes, um interesse pelo esoterismo, digamos assim, pelas religiões mais espiritualistas. Então a gente vê um avanço muito grande de livros, de seitas, de buscas das pessoas pelos recursos como tarô, como astrologia e como todos os recursos antigos da teosofia e dessas outras frentes de conhecimento que antes eram escondidas, né, na maçonaria, nos Rosacruzes. Isso começa a vir à tona. A internet facilita muito isso. E aí conhecimentos resgatados do Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, na Roma Antiga, começam também a vir à tona. Não é por acaso que se tem as descobertas dos documentos bíblicos de Nag Hammadi, no Egito, como também nas montanhas de Qumran, lá em Israel, e assim por diante. Então há um olhar para o futuro, um olhar para o novo que se apresenta na tecnologia, mas também um olhar para o passado, por meio dessa mesma tecnologia. Porque em nós vem cada vez mais aflorando essa angústia. A fé que a minha geração e a anterior tinham era uma fé pouco raciocinada, era uma fé ritualística, procedimental, cheia de dogmas, de doutrinas. A fé que se apresenta logo depois da teologia, principalmente essa da teologia da prosperidade, é uma fé um pouco mais livre. Já não precisa haver uma hierarquia, não precisa haver procedimentos e rituais tradicionais. É possível trazer a música, é possível trazer os gritos, é possível focar na distribuição das riquezas, na prosperidade. Os próprios pastores podem organizar os mecanismos de compra, os mecanismos de fazer com que os seus seguidores tenham sucessos comerciais e financeiros. Então, se começa a concentrar uma satisfação na riqueza por meio disso. E que essa riqueza irá saciar esse mal-estar da alma. Mas a gente continua se sentindo vazio e angustiado por dentro. Mas, quando a gente tem uma crença, ainda que ela seja uma ilusão, cercada de fanatismos, de mitos, algo parece que nos conduz a uma certa estabilidade mental, a uma certa saúde mental. E na medida em que todos esses pilares da sociedade vão se fragmentando, a gente vai ficando cada vez mais perdido. A gente não sabe mais para onde ir.
Há muitos estudos que apontam que hoje os templos religiosos foram substituídos pelos shopping centers. E que os cultos religiosos, muitas vezes, foram substituídos pelos shows de música, os grandes festivais. Porque o efeito é muito similar, embora não se esteja falando de religião ali. A gente transfere as nossas esperanças para uma compra. A gente começa a depositar em um ídolo a chance de que algo toque o nosso coração. Então a gente começa a ter seguidores inúmeros por grandes artistas, por grandes influências, grandes formadores de opinião. Pessoas começam a fazer sucesso do dia para a noite, não mais pelo conhecimento ou pelo talento, pelas coisas que realizaram e podem contribuir para a sociedade, mas daquilo que elas podem gerar de entretenimento, daquilo que elas podem dar de dica de bem-estar, de prazer, de satisfação, daquilo que elas podem até falar de uma maneira fantasiosa sobre alegrias, sobre lendas, sobre espiritualidade que não precisam provar, porque basta dizer, não, eu vejo, eu creio, eu adivinho. Então, num momento em que essa angústia, que tinha um lado saudável, digamos assim, de fazer com que a gente buscasse uma alegria, um contentamento, que pudesse nos tornar melhores como seres humanos, que pudesse construir uma sociedade mais fraterna, embora a gente estivesse distante disso, mas que pudesse, de fato, se constituir numa comunidade. Hoje em dia é cada um para si e Deus para todos. Vou tentar dar um exemplo estrutural sobre isso. A cidade do Rio de Janeiro, 30 anos atrás, tinha bairros muito isolados. O transporte público era muito pior do que hoje. Então, os bairros tinham as suas características preservadas, porque não havia muita interação, né? O centro da cidade sempre foi muito concentrado, mas começava a despontar, por exemplo, a Barra da Tijuca, como um segundo polo comercial, e as pessoas começaram a tentar repensar nos locais onde moravam e nos locais aonde visitavam. Mas, se a gente fosse visitar bairros afastados, como afastados do centro, né? Bangu, Campo Grande, Madureira, vários outros, né? na região do subúrbio, que a gente chama de subúrbio, Santa Cruz e Jacarepaguá, todos eles tinham uma identidade. Todos esses bairros tinham uma tradição, que no Rio de Janeiro representa uma espécie de mercado, uma escola de samba, né? Porque é parte da tradição da carioca, algum tipo de comércio local, um tipo de venda que tinha ali, e às vezes polos de saúde, polos gastronômicos, né, de comida típica da região e etc. Na medida em que os investimentos são feitos na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 30 anos, o que a gente vê? Grandes avenidas que substituem ruas transversais pequenas. A chegada de grandes lojas, grandes comércios, né? O advento também de pontos nevrálgicos, né? Importantes, ricos ali, de transportes para grandes distâncias, como quem diz num convite: venham gastar dinheiro na Barra da Tijuca, venham gastar dinheiro no centro da cidade, venham gastar dinheiro na Zona Sul, e assim por diante, né? Então o que a gente vê é uma mudança coletiva que induz os moradores a dizer: olha, aonde você mora só serve para morar, e mal bem morar ali, né? Nem para isso serve muito. Então o ideal é você morar aí e pega um BRT ou pega seu carro, atravessa uma via expressa e vai lá para a Zona Sul, vai lá para o centro, vai lá para a Barra da Tijuca.
Então, embora os bairros hoje tenham instalações e infraestrutura melhores, não há mais uma vida de comunidade. Tudo que chega nesses bairros é de fora, é estranho. Tudo que chega nesses bairros é basicamente um nivelamento por baixo, digamos assim, do que é o consumo. Vários shopping centers foram abertos nesses bairros também, mas não estimulando, por exemplo, o comércio local. Ao contrário, simplesmente massacrando o comércio local, matando a cultura local. Então eu pergunto a vocês, aquilo que poderia se transformar numa fraternidade, numa comunidade de pessoas se conhecendo, se ajudando e procurando fazer com que soluções fossem encontradas em cada um desses locais e que isso virasse uma grande rede, uma grande teia de conhecimento, ajudando uma cidade a evoluir, isso parece que foi desmoronado, desconstruído. Então, qual é o sentimento que se tem nos bairros de hoje sobre o pertencimento? Era comum no passado as pessoas se vangloriarem e dizer, não, a minha família cresceu toda em Santa Teresa. Hoje é difícil a gente pensar. Quando a gente viaja, quando a gente vai aos bairros, é difícil dizer o limite deles. Peguem aqui na redondeza do Grajaú e me digam, qual é a diferença de divisa que tem propriamente do Grajaú para o Andaraí, ou até mesmo para Tijuca, ou para Vila Isabel, ou para o Lins, ou para o Riachuelo? O que é que caracteriza? E olha que o Grajaú é um dos bairros onde tem mais identidade preservada, porque a gente ainda tem uma pracinha, a gente tem as ruas tradicionais desenhadas para o engenheiro que planejou esse bairro como uma comunidade. Mas o que é que a gente tem aqui de polos, efetivamente, que nos mantém nessa localidade e que fazem com que a gente aqui gaste o dinheiro que a gente tem? Quando a gente vê, por exemplo, mercados próximos de nós, mas não no bairro, como Guanabara, como Açaí, como Mundial, então a compra do mês vai para outro bairro. Quando a gente precisa comprar roupas, eu duvido que alguém faça muitas compras aqui no bairro, porque quase não tem loja. Então vai no shopping, ou vai no shopping Tijuca, ou vai no shopping na Zona Sul, ou vai para a cidade. Mas aqui quase não compra. O Grajaú é um bairro característico de bares. Tem muitos bares, muitos botecos, mas quase nenhum restaurante. Curioso isso. Comida rápida, lembra que eu falei? Comida rápida. Quando eu falo em polo gastronômico, não é restaurante caro e chique. É o restaurante que tem uma culinária tradicional, uma culinária de família, uma culinária que é um movimento do que lá fora se chama slow food, que valoriza a preparação, o cuidado. Os recursos são locais das feiras. Eu já perguntei para vários desses feirantes que estão aqui na sexta-feira se eles moram no bairro. Quase nenhum deles mora no bairro. Eu arriscaria dizer que 90% não moram no bairro. Porque eles fazem feira como negócio, eles vão cada hora para um lugar. Então eu pergunto, qual é a vantagem de ter uma feira livre aqui, se ela não valoriza a integração e a comunidade do bairro? Aí vocês vão me perguntar assim, mas o que isso tem a ver com suicídio e loucura? Tudo a ver. Porque quando a gente vai perdendo os vínculos, quando a gente vai perdendo a nossa trajetória, os nossos rumos, quando a gente não sabe mais ao que a gente pertence, e a gente fica assim desmembrado das coisas, né? A gente se sente perdido em relação a tudo. Então a gente começa a procurar
alguma relação com o mundo em qualquer lugar que seja, porque a gente tem um impulso natural de pertencimento, de reconhecimento. A gente precisa ser reconhecido pelo mundo. Isso é um impulso que está em todos nós temos isso, né? A criança, o bebê, quer ser reconhecido pela mãe, pelo pai, chora porque quer carinho. Quando a gente vê aquelas crianças berrando no chão do shopping center e os pais batendo nessas crianças, gritando de volta, não é que elas queiram fazer graça ou que elas acham importante aquele palco do shopping center, é porque elas estão carentes. Os pais não dão atenção suficiente, trabalham fora, não tem tempo. Não estou julgando aqui o que cada um pai faz, mas a criança nitidamente está fazendo o que ela pode para dizer para os pais: pelo amor de Deus, olhem para mim, pelo amor de Deus, cuidem de mim. E quando a gente vira adulto carregando essa falta, a gente vai dizer isso para o mundo. Se a gente tem dinheiro e poder, a gente vai comprar os SUVs, a gente vai comprar roupa cara, a gente vai viajar e postar fotos no Instagram. Se a gente não tem dinheiro, a gente vai tentar fazer isso da maneira que a gente pode. A gente vai tentar desfilar na escola de samba, a gente vai tentar virar uma passista, uma dançarina, um dançarino, um instrumentista de uma banda de funk ou de pagode. A gente vai tentar se sobressair no bar como aquela pessoa que mais atrai interesses de todo mundo, que seduz mais pessoas. A gente vai usar droga para que a gente fique pilhado e assim a gente tenha coragem de fazer várias atrocidades que a gente não faria em consciência, em sã consciência, né, em condições normais. O suicídio e a loucura são o extremo dessa fuga, o extremo dessa desconexão social, desse lugar que nós não sabemos muito bem onde nos leva, desse lugar que nos atira para qualquer outro lugar. Às vezes até a família está estruturada, mas a sociedade é tão desestruturada que a pessoa não se sente pertencendo a nada. Uma outra coisa que caracteriza a nossa época, a nossa geração, é que é difícil encontrar famílias grandes. As famílias antigas se encontravam nos domingos. Era fácil observar isso no trânsito do Rio de Janeiro. Todo domingo a gente via a cidade do Rio parada, além do trânsito da praia, mas a gente via a cidade se deslocando para os bairros da Zona Norte, porque as pessoas iam visitar os parentes da Tijuca, os parentes do Meia, os parentes dos bairros mais afastados, Quintino, Ramos e assim por diante. Ou morreram os parentes, ou as pessoas colocaram em casas de tratamento, ou essas pessoas estão morando num quartinho dos fundos, porque esse movimento agora, em dia de sol, é só na direção da praia. Quase que a gente não vê o movimento contrário. A gente vê o movimento das pessoas indo a shopping. Mas aquele almoço com macarronada de domingo, aconteceu alguma coisa. As famílias parece que se reduziram a 2 gerações. São pais e filhos. De vez em quando os netos. Os netos muito de vez em quando. Principalmente quando os avós podem substituir os pais, porque os pais não têm tempo. Então os avós viraram as novas babás. Pegam e levam para a escola, vão levar para a ginástica, vão levar para a piscina, vão levar para a aula de balé e assim por diante, o dia inteiro. Mas o que é o encontro de família, o que é o sustentáculo da família, como diretriz, como exemplo, como roteiro de vida, não existe mais. As famílias praticamente não existem mais também. Por quê? Porque nós separamos nos nossos casamentos. O divórcio tornou tudo muito mais fácil. Então, muitas vezes você tem famílias com 2, 3 gerações de filhos de pais diferentes.
Também a maneira como a gente encara hoje o gênero e a sexualidade, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à escolha individual, mas num contexto coletivo, isso também ajuda a embaralhar esses sentimentos de pertencer. Porque nos coloca numa situação de dificuldade de como se relacionar diante de algum padrão, de algo que nos dirige para algum lugar. E eu também não estou dizendo que os padrões são bons por si mesmos, mas os padrões servem de organização social. Eles servem para fazer com que a sociedade que ela desenvolva e ela se estabilize. Quando a gente olha principalmente para as sociedades europeias, americanas e países orientais como China e Índia, a gente vê que a família foi fundamental. A estrutura das crenças foi fundamental. A ideologia, vou chamar assim, ideologia misturado com religiosidade, porque às vezes no caso da China a ideologia substituiu a religião, mas há uma ideologia, há uma moral implícita, há uma ética estabelecida, embora não haja uma crença em Deus. Quando a gente percebe isso, a gente vê que isso levou essas sociedades a se organizarem. O Brasil, como é um país muito miscigenado, não sei por que alguém em algum momento começou a dizer que era importante a gente não ter nenhuma cultura prevalente, e a gente começou a fazer o decolonialismo, quer dizer, você tentar se descolonizar, né? Eles estavam falando de Portugal, da Europa, mas a gente não abraçou outra cultura. A gente não abraçou a cultura negra, nem a indígena. E aí a gente começou a olhar para onde tinha mais dinheiro, onde tinha mais sucesso, mais coisas legais. Então a gente começou a virar meio americano. Aqui tem muita coisa em inglês, aqui tem muita empresa em inglês, muitas marcas em inglês. A gente consome muito do que é feito nos Estados Unidos. E agora passamos a consumir muito do que é feito na China. Mas para eles venderem mais fácil, eles não escrevem em mandarim. As marcas são também em inglês. Porque a gente já se acostumou com a sonoridade. Você pega um carro elétrico chinês, ele chama BYD. É um nome em inglês. Beyond Your Dream. Que é uma frase mais proposital para a loucura e o suicídio. Não tenho nada contra a marca e nada contra o carro elétrico. Mas você quer um marketing mais proposital para a loucura e para o suicídio do que isso? Além do seu sonho? Que sonho é esse? Que sonho é esse? E além do sonho? O que é que ele pode oferecer de além? Tem uma felicidade nesse carro que eu não consigo cumprir para mim mesmo? Desenvolver em mim mesmo? Então essa geração que chega, a geração chamada Z, é uma geração que não tem sonhos. A sociedade está desconstruída. Tudo é fugaz, tudo passa rapidamente, se desgasta. Não tem valores. A comida não é a mesma. Ninguém tem mais um livro de receita e aprende a cozinhar em casa. Ninguém sabe costurar sequer um remendo em casa. A roupa rasgou, joga fora, compra outra. Aliás, joga fora muito antes da roupa rasgar. O carro já foi lançado um novo modelo, joga fora. O celular também. E assim por diante. E ai de nós que trabalhando ou estudando em algum lugar com muitas pessoas, não segue a moda, porque vai sofrer bullying. Como assim você tem esse celular horroroso aí? Como assim você não tem um carro mais moderno lá? Isso em todas as camadas sociais. O que é o suicídio e a loucura? Senão a perda de sentido. Claro que a gente tem fatores fisiológicos, psíquicos, que afetam isso. Doenças ou transtornos que a gente traz na nossa encarnação de vidas passadas. Mas, se nós estivéssemos numa sociedade
onde a fraternidade fosse o objetivo principal, lidar com esses transtornos seria muito mais fácil, porque as outras pessoas ajudariam. Quem de nós quer que o nosso filho esteja estudando ao lado de crianças com transtornos mentais? Quem de nós encara com muita naturalidade que o melhor amiguinho ou amiguinha dos nossos filhos seja uma criança trans? Quem de nós se sente à vontade ao convidar o pai dos nossos amigos ou os nossos colegas de trabalho e quando eles chegam na nossa casa, eles acendem uma maconha e dizem que agora tudo é permitido? Ou vão no lavabo e cheiram uma carreira de cocaína? Ou acendem um narguilé? Só que hoje tudo é normal e tudo é permitido. Para onde nós estamos indo? Quando eu resolvi abraçar o Espiritismo, isso já tem 27 anos, eu encontrei aqui um caminho de liberdade espiritual muito grande. Muito grande. O Espiritismo não tem rituais. O Espiritismo não depende de nenhum objeto que está nessa mesa, de flores, de incensos, de copos com água, de nada disso. O Espiritismo, ele não se baseia em nenhum dogma. Se a ciência vier e comprovar que esse dogma, que alguma crença espiritual está errada, se houver uma prova disso, não uma argumentação de hipótese, mas uma prova, o Espiritismo abre mão do dogma. O caminho do Espiritismo é conhecimento, autoconhecimento e caridade. Vai lá, estuda por você mesmo. Investiga. Não acredita no que estão falando. Duvida. E desenvolve a sua mediunidade para encontrar respostas que no plano físico você sozinho não consegue encontrar. Então o grande desafio do Espiritismo é dizer para o mundo que a vida não se encerra em uma única existência. E esse é um ponto que faz toda a diferença nessa sociedade que eu estou comentando. Porque quando você acredita que você só tem uma vida, se é isso mesmo, se a ciência conseguisse comprovar isso, eu diria, gente, acabou a reunião, bora se divertir, porque a gente só tem uma vida, vamos tirar o máximo prazer que a gente puder daqui e acabou. Porque é só uma vida que a gente tem. Então, carpe diem, não é esse o lema? Vamos viver o nosso instante. Agora, por favor, tragam bebidas, tragam comida, tragam diversão de todos os tipos. Vamos às drogas. E na hora que estiver ruim, a gente se mata, acabou. Porque a gente vai durar pouco mesmo. Mas uma grande parte da humanidade acredita nisso. Quando a gente aprende uma perspectiva de que a vida não se encerra em uma única existência, que havia uma vida anterior, ou várias, e outras muitas virão, a gente entende que isso aqui é só um degrau, que isso aqui é uma experiência quase como de uma realidade virtual. A gente está vivendo um avatar, e que nessa perspectiva de eternidade, de milênios, bilhões de anos, a gente quase não dura nada nessa existência. Que além desse nome que eu tenho hoje, já tive inúmeros outros, milhares de outros nomes, e eu terei bilhões, trilhões de nomes à frente. E que a Terra é só mais um planetinha que eu estou fazendo estágio. Mas que eu não posso destruir esse planeta, porque se ele serviu para mim, ele tem que servir para os outros. Vejam, há uma ética que vai se formando a partir dessa própria crença. Quando a gente tira a perspectiva de que a vida se encerra em uma única existência e que ela existe infinitamente, a gente aprende que o mal que eu faço hoje, eu vou colher numa encarnação seguinte.
Porque eu colho o que eu semeio, eu colho o que eu planto. Então, a importância da minha vida hoje é fazer o bem para que eu possa colher o bem na encarnação seguinte. É uma poupança de longo prazo. E quanto mais eu tiver pessoas com quem eu me relaciono verdadeiramente, melhor. Porque essas pessoas também eu vou reencontrar nas encarnações seguintes. Se eu sair aqui tentando me vingar de todo mundo, tentando invejar todo mundo, fazer o mal para todo mundo, eu só vou encontrar inimigos depois. Então, a perspectiva da loucura e do suicídio, ela passa pelo esclarecimento. Não só o esclarecimento daquele que já está num estágio, muitas vezes, tão transtornado que ele já não consegue pensar sozinho. E para ele, infelizmente, só o remédio, só o tratamento clínico e só o amparo familiar é capaz de dar algum sustento, alguma sobrevivência razoável, com alguma qualidade de vida. Mas, para aqueles que estão no entorno, a crença em um Deus que é uma fonte criadora e que se interliga em nós por uma eternidade de vidas, muda tudo. Eu preciso ter ética. Eu preciso fazer escolhas corretas. Em nossas famílias, nós somos aqui, de certa forma, privilegiados. Não privilegiados porque nós somos melhores do que alguém, mas privilegiados porque a gente tem a oportunidade de esclarecimento. Nós todos aqui temos família. Todos nós aqui não passamos fome. Nós não temos doenças muito graves e estamos morrendo. Nós podemos ter pessoas próximas de nós sofrendo muito. Mas nós aqui estamos com relativa forma de saúde. E nós temos esse esclarecimento. Nós acreditamos numa fonte criadora, que é a inteligência suprema, o princípio original de todas as coisas. Como diz o Livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus? Nós acreditamos em vidas passadas, vidas futuras. Nós acreditamos na reencarnação. Nós temos uma perspectiva que nos coloca o mundo em uma existência relativa, passageira, transitória. A vida verdadeira é a vida do espírito. Então isso é uma realidade virtual. Platão estava correto quando ele dizia que o verdadeiro mundo é o mundo das ideias. Nós vivemos numa caverna de ilusões, mas que nós temos que ser capazes de sobreviver aqui, porque aqui é um laboratório que faz com que a gente desenvolva as nossas práticas, que a gente se reconcilie com as pessoas, que a gente desenvolva, estude, adquira conhecimento, que a gente tenha a condição de fazer esse mundo melhor, que esse mundo se torne cada vez melhor para cada vez que a gente voltar aqui, a gente tem uma experiência renovada, mais incrível do que a anterior, que nos leve mais à frente, mais adiante. Essa é uma oportunidade ímpar. O que nós temos aqui é uma chance de sanidade mental. Nós temos a chance de permanecer lúcidos nessa vida. Só que ao mesmo tempo é uma tremenda responsabilidade. Porque quando a gente olha do lado, e não precisa ir muito longe, mas para aqueles que Jesus chamou de próximos, para os nossos próximos, que são os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, as pessoas aonde a gente compra serviços, comércio, esses próximos, eles estão mais para aquela característica que eu falei antes. Eles estão vivendo numa realidade que está desmoronando, uma realidade que não tem sentido, que ou tem um Deus muito, muito, muito primitivo, personificado, cheio de dogmas, ou não tem Deus nenhum. Aonde parece fazer mais sentido
tirar todo o proveito desse instante, tirar toda a vantagem que a gente puder, ganhar muito dinheiro, ter muito poder, ter muita fama, ter muita riqueza, consumir tudo aquilo que me permitir um prazer instantâneo, porque amanhã, se eu acordar deprimido, eu repito isso tudo de novo, e assim a gente vai levando. A responsabilidade que nós temos é de, em primeiro lugar, dar o exemplo de que é possível manter a sanidade mental por uma fé raciocinada, por uma ética decorrente dessa fé raciocinada na reencarnação. E perceber que o Evangelho de Jesus não é um livro para ser seguido ao pé da letra, mas é uma obra incrível que fala sobre essa ética de amor, pensando nesses ciclos de vivências infindáveis que nos levam cada vez a um crescimento maior como espíritos e não só como pessoas. Então, o primeiro traço de responsabilidade que essa oportunidade nos traz é o exemplo. E o segundo, aí vocês vão dizer, então a gente tem que sair convertendo todo mundo em espírita. Não, pelo amor de Deus, porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, mas é estar atento a esse outro pela empatia e pela compaixão que gera a oportunidade do acolhimento, porque no instante em que essas pessoas caírem em si, no instante em que bater aquela tristeza, aquela angústia, que abre uma janela, uma fresta e diz assim, por favor, tem alguma coisa fora disso que faz sentido? A gente tem que estar presente, pronto a acolher, pronto a esclarecer, pronto a dar auxílio. Não é esperado de nós que a gente saia por aí pregando o Evangelho e o Espiritismo, não é isso. Mas o exemplo sim, a ética sim, a simplicidade sim. Porque essa lógica de vidas que se reencarnam, de vidas que se sucedem e que nós reencontramos as pessoas com quem a gente vive, faz de nós buscar a fraternidade. Então não importa a geração, não importa se eu nasci nos anos 40, nos anos 70, nos anos 90, 2020, não importa. Porque o que nos mantém coesos e iguais é a falta que nós sentimos. E essa falta só é preenchida por essa compreensão de um verdadeiro amor que se sucede no progresso espiritual que nós temos. E só faz sentido se a gente acreditar nisso. A fraternidade só faz sentido se houver uma sucessão de vidas em que nós plantamos hoje, colhemos amanhã, lei de causa e efeito, e que a gente precisa construir um ambiente saudável para o nosso progresso e o progresso daquele que está ao nosso redor. Senão, não faz sentido ter filhos, gente. Não faz sentido viver. E quando a gente se depara com alguém com ideação suicida, com um comportamento suicida, é porque essa pessoa perdeu esse fio condutor da vida. A angústia é tão grande, o desespero é tão grande, a frustração é tão grande, que não há nada mais que faça com que essa pessoa se encontre em um lugar que vale a pena. Nem os amigos valem mais a pena, nem a família vale mais a pena, nem a comida boa, nem a bebida, o que for, porque tudo isso termina no vazio. Quando a gente olha os índices de suicídio das nações mais desenvolvidas, de novo, Europa, Estados Unidos, Japão, né, é impressionante. E no Brasil também. Mas parece que quanto mais rica a classe social, maior a incidência do suicídio. Porque a pessoa descobre que apesar dela ter muito, ela não tem nada.
Porque não adianta olhar para fora e procurar uma satisfação lá fora. A satisfação está dentro de nós mesmos. A verdadeira satisfação, na verdade, está em preencher alguma coisa que o outro deseja muito. Por isso que é muito mais gostoso dar presente do que receber presente. A não ser que a gente seja criança, porque aí é muito legal receber presente. Mas é muito gostoso na gente adulto dar um presente e olhar para o outro e ver a alegria do outro, a surpresa do outro. E o mesmo vale para quando a gente faz uma caridade. E aqui eu estou dizendo de uma caridade sem interesse, uma caridade bem feita. O olhar do outro, eu não estou dizendo para a gente esperar a gratidão, não é esperar a gratidão. Porque quando a gente faz uma coisa bem feita, o outro vai ser grato e vai ficar surpreso. Porque a gente faz aquilo com tanto amor que esse amor é que chega no outro. Esse amor é que surpreende o outro, que bate no outro. Mas afinal, por que você está fazendo isso por mim? E aí, a cadeia da gente servir ao outro permite que o outro nos sirva. Isso vai construindo uma comunidade, que é o que eu falei no início sobre que os bairros do Rio de Janeiro não tem mais. Não é só o Rio de Janeiro, obviamente, as grandes cidades todas, mas que falta em nós. De você saber o nome do comerciante e por que ele vende aquilo ali. E se ele está preocupado com o que ele está vendendo, que o que ele vende vai fazer bem para você, e que é uma coisa boa que ele selecionou para você. Se o dono do restaurante cozinha escolhendo muito bem os ingredientes que ele faz e colocando os temperos de forma que cada um que sai do restaurante saia satisfeito, feliz e nutrido. E cada um que presta um serviço, um médico, um dentista, aquele que tira uma cópia fotográfica, aquele que vende uma loteria, não importa. Não importa. Porque se a gente retoma esse conceito de que eu faço para mim, mas faço também para o outro, eu produzo a fraternidade e eu recupero o senso de comunidade. E aí as minhas escolhas diferentes são complementares e são saudáveis também. E não vão gerar tristeza, desilusão, destruição. Logo, o caminho do suicídio, da loucura, não é algo que se supera instantaneamente. Não é algo que vai ser curado nas clínicas e nos hospitais. Não é algo que uma prece simplesmente possa mudar. É preciso que nós, que estamos saudáveis, mudemos o nosso comportamento para que as pessoas que estão diante de um transtorno muito grave se sintam acolhidas e encontrem algum sentido, apesar da dor que elas sentem. A graça de Deus.